Olá, meus caros relatos da fé. Nessa oportunidade eu vou contar-lhes algo lamentável que ocorreu e eu participei disso, e foi uma tentativa de derrubar um obreiro, ou uma tentativa de acabar com o ministério de um camarada, e realmente foi uma obra do maligno. E como existe isso por conta de egos dentro de igreja, por conta de disputa por poder, por conta de picuinha, até acredito que foi uma maneira de fazer uma represália a essa pessoa, haja vista que estava incomodando esse grandão, porque ele estava fazendo obviamente coisas equivocadas, e essa pessoa denunciou esse mesmo, ou estava junto com alguém que denunciava. Na realidade, precisamente, foi até o filho desse obreiro. Isso ocorreu em 2008. Inclusive eu participo porque eu emprestei o dinheiro, paguei a gasolina para levar esse obreiro. Ele tinha o seu carro, mas eu paguei a gasolina, ele pediu emprestado para nós irmos a um novo trabalho que se iniciava na cidade de Biguaçu, no bairro Bom Viver. Inclusive nessa época eu trabalhava, né, para aqueles que vêm aqui dizer: tá pedindo dinheiro, não vai trabalhar, você nem sabe da minha vida, meu camarada. Eu não sou vagabundo que nem esse que você sustenta. Engraçado, eu tenho que trabalhar, mas o Davi Miranda Neto, Davi Miranda Filho não tem que trabalhar, né? Ganha de obra. Interessante. O obreiro é digno do seu salário. Mas eu não trabalhava em obra na época, eu trabalhava de secular, servente pedreiro. Então, eu paguei a gasolina ali, nós fomos até lá. E essa pessoa estava muito contente. Eu até digo quem seja essa pessoa: o obreiro, meu tio, né? Casado com a minha tia, que de fato é minha tia, por linha consanguínea, esse é por afetividade. E aí nós fomos lá. Agora eu vou ser dirigente, ó, foi confirmado por São Paulo, a Débora ligou para colocar eu aqui. E o que colocou ele lá, a Débora ligou, mas ligou para o camarada de Floripa. O camarada de Floripa era o senhor Benedito, o vice, quando estava a Lorena. E esse Benedito, não tem nada de Benedito, só tem de maledito, fez muita sacanagem com muita gente aí, principalmente com os sinceros, com aqueles que ele se sentia ameaçado, que entregava os podres dele, que seria exatamente ser contra o evangelho anátema de petição de dinheiro e de revelamento e profecia falsificada. Ele acatou a ordem, mas fez uma jogatina. Vamos colocar ele lá, deixamos ele um mês ou menos de um mês, e depois a gente corta ele para ver se ele se acaba na fé, se arrebenta na fé. Aí meu tio foi lá, de muito interessante. Depois fomos outra vez. Nessa primeira vez eu até toquei lá. Na época eu já estava sendo obreiro e tocava em igreja, cantei um hino. Os irmãos gostaram muito do hino, já quiseram até me convidar para o congresso que ia ter. Inclusive me emprestaram, olha só que fato lamentável, o irmão que me emprestou para tocar o violão, depois de alguns meses acabou falecendo. Um irmão muito gente boa, gostou muito de nós lá. O irmão trabalhava também de servente pedreiro, caiu de uma laje abaixo e veio fatalmente a falecer. Então, a gente já pensava: uma benção, vamos trabalhar aqui juntos. Mas nada de dinheiro, porque inclusive ele colocou o dinheiro dele para ir para lá, não pegou do cofre, pediu emprestado para mim, porque ele trabalhava assim. Ele dirigiu várias igrejas e não pegava nem um centavo das igrejas, tanto na sua própria cidade como em outras cidades. E ele dizia: Deus prosperará. Se Deus quiser, ele pode tocar em alguém para me ajudar, porque sabe que eu preciso. Eu sou aposentado, mas às vezes eu preciso. Tanto é que numa igreja que ele dirigiu, na cidade de Canelinha, ele ganhava ali dos irmãos que não davam na oferta, davam para ele: ó, irmão, é para gasolina, o irmão. Porque Deus toca, não precisa estar pedindo, Deus toca no coração para ajudar as pessoas. Então, nesse estado, e principalmente daquele que é obediente à obra, zeloso, sincero, Deus vê a sinceridade. Então,
Esse meu tio foi nessa fé. Por isso que ele pediu emprestado para mim e disse, olha, a hora que eu receber eu te pago ou alguém vai tocar para nos ajudar. Eu não vou lá pedir não. E nós fomos e tal. E ele já estava lá pegando a chave do cofre para trocar, porque isso é um procedimento na própria PDA que tem que fazer, né? Ver todo o balancete de entrada, de saída, como é que está a igreja, qual é o número de membros, qual é a situação da igreja, e tanto financeiramente, espiritualmente, e por aí vai, né? Todo aquele trabalho. Aí chega um dado momento, ele está lá arrumando, já vendo a chave nova do cofre, o cofre, e organizando tudo, e organizando o congresso, e organizando tudo. Chega esse maledito chega lá, sinto muito. Veio uma ordem aí que não é para você mais ficar aqui, vai vir um fulano de tal, e nós vamos te colocar para fora. Vamos colocar o outro fulano. E ele não tinha nem começado a obra. Não fez nada de equivocado. Os irmãos já estavam até gostando dele. Eu fui só 2 vezes lá, eu não fui outras vezes. Até porque na outra vez que ele foi, já foi para tirar. Eu acho que não deu nem um mês, se eu não me equivoco. Para quê? Para matar o camarada na fé. E aí deu até uma briga, porque tinha aqueles que defendiam ele e aqueles que... aliás, tinha aqueles irmãos que estavam lá que estavam defendendo ele. E ele também se alterou, esse meu tio. Porque é uma sacanagem. Olha onde já se viu fazer isso. Colocar um camarada para dirigir uma igreja, não dá nem um mês, já tira ele. Nunca ocorreu, nem com um cara mais ruim dentro de igreja. No máximo 3 a 6 meses que ficava. E aquilo foi tudo uma maneira de atacar, atingir a pessoa. Uma espécie de represália, porque o filho dele estava virando, que vinha ser meu primo, estava virando fiscal e estava denunciando os podres deles lá. Então eu estava com medo. Então nós vamos dar uma aqui para matar ele na fé, para acabar com essa família, para essa família não estar mais aqui dedurando os podres nossos. Que é uma cambada de vagabundo, sem vergonha. Este camarada que vem aqui me dizer que é para me trabalhar, que não é para pedir dinheiro, vai falar lá para esses camaradas lá. Vai ter coragem de falar. Eu falo na cara, falei muito. Que é vagabundo, que não faz trabalho assistencial, que não vai visitar os órfãos, as viúvas, não vai nos hospitais, não vai nos presídios, não faz nada, ganhando 10, 20, 30 mil de sustento pastoral. Esse você tem que exigir. Esse é o verdadeiro vagabundo. O que não trabalha, que não merece nem comer, como diz a Bíblia. Tem cara tolo, ignorante, que não conhece a palavra de Deus e vem aqui encher o saco da gente. Então, veja só, como o diabo trabalha nessas questões de ego. Como dentro da igreja tem briga por poder. Aí meu tio não ficou abalado com aquilo não. Saiu depois, mais tarde, ainda foi até disciplinado. Tiraram a ceia dele. Porque também ele andou denunciando outros erros. Aí disseram, não, você tem que ser disciplinado porque você abriu a boca, você falou algumas coisas equivocadas ou alguns palavrões. Palavrões entre aspas. Então quer dizer, eles podem roubar, podem fazer prostituição, porque tinha esse camarada, inclusive, defendia prostituição dentro da igreja, defendia um presbitão que estava em adultério, e era casado e estava prostituindo com uma financeira, que teve até um filho. Agora, o camarada lá pregar, não podia. Aí muitos pensam que é agora, que na IPDA estão proibindo de doutrina. Já proibia doutrina na IPDA desde a época do missionário. Porque eles só queriam... O que é doutrina? É ensinamento da palavra de Deus. Não necessariamente quer dizer a questão de uso e costumes. Mas você pregar, por exemplo, a salvação é a doutrina da salvação. Mas eles não querem nem que pregue a doutrina da salvação. Eles só querem que pregue revelamento, profetada e teologia da prosperidade pedindo dinheiro. É isso que eles querem. Então, essa situação é muito complicada. Um dia que nós vivemos. Você faz a obra de uma maneira legítima, sincera, sem ser avarento, sem cobrar para pregar, sem cobrar para ser dirigente. Eles vêm te derrubam na fé e só dão a vez para quem? Para quem é prostituto, adúltero, ladrão, para quem é enganador, para quem é mentiroso, para quem faz a jogatina deles. No outro vídeo eu vou contar mais algo sobre esse camarada aí. Eu não sei se ele está na IPDA, ele pode estar dentro da IPDA, mas se ele não se converter, ele não é membro do corpo de Cristo há muito tempo. Então, olha só como um homem de Deus sofre. Imagina só, não dá nem um mês e trocar o camarada. Sem fazer nada. Tudo para derrubar ele. Inclusive, transgredindo até a própria
regra o mandamento da Débora. A não ser que a Débora estava com colunho com ele também, né? Vai saber. Ou eles podem ter feito o seguinte, dito, olha, ele não quis mais, mandaram a mensagem lá para São Paulo e colocaram outro ali. Aliás, era isso que eles queriam fazer, eles queriam colocar ele numa outra congregação e não deixar ali. Olha, era ali que veio a ordem, não era para outro lugar. Então é assim, meus caras, é complicado. Aqueles que tinham, às vezes até mesmo com a família Miranda, e eram muito puxa-saco dos Miranda, não do missionário, porque o missionário era uma coisa e os filhos eram outra. O missionário dava uma ordem, e os filhos sacana se aliavam com os rebeldes, para deixar eles também fazendo as prostituição deles, as coisas equivocadas deles, e aí estava tudo liberado. E tinha isso, tinha uma divisão na própria IPDA, uma ala do missionário e uma ala dos filhos do missionário. Uma ala que defendia a churrascada que o Davi Filho vinha aqui fazer em Santa Catarina, com os pastorzão tudo, e é ali mesmo que eles curtiam a vida. E tinha a ala que defendia Daniel, tinha a ala que defendia Débora, tinha a ala que defendia Léia quando estava, e a ala do missionário. Enfim, era um conflito danado. Bom, aí o relato de como a obra do homem, da carne, é terrível, né? E como dentro da igreja você é perseguido. Quantos irmãos passaram por essa mesma situação que meu tio passou. E eu também fiquei sentido, porque a gente estava fazendo tudo certinho, sendo obediente ao regulamento interno, sendo obediente ao Senhor, temendo. Inclusive eu nem queria cobrar ali, porque era um investimento na obra, aquela gasolina. Acho que até nem cobrei, não me recordo agora, acho que eu nem cobrei. Foi para a obra. E ainda para a gente levar uma solapada dessa. Mas esses miseráveis vão pagar. Se não aqui, no quinto dos infernos. Aliás, não é no quinto dos infernos porque não existe. No próprio lago de fogo, né? Que é a segunda morte. O quinto dos infernos foi uma expressão criada aí. Não existe na Bíblia. Abraço e até uma próxima. Quando você em Deus deposita sua fé,